Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje vamos falar de uma hormona famosa, um bocadinho polémica às vezes na nossa área, que é a insulina. Se têm dúvidas sobre esta hormona, não percebem bem como é que ela funciona, o porquê às vezes tanta polémica à volta, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso e quem melhor para falar do que o professor Henrique, PT, endocrinologista, pá, mais nada a dizer, não é? Ele fala tudo e mais alguma coisa sobre hormonas, portanto, tinha que o trazer para este episódio. Henrique, como é que estamos? Tudo certo, espero poder ajudar, tirar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, pensando nesse hormônio que é tão fantástico, tem um papel fundamental, mas vamos dizer assim que foi taxado como vilão por muita gente que não estuda, tá? Provavelmente o grande problema é esse, pessoas sem um embasamento técnico colocando a insulina como um hormônio prejudicial, e ao contrário, né? A gente sabe que é um hormônio fantástico. Pergunte para quem é insulino dependente o quão importante é a insulina e você vai ver, entender o papel fundamental dele na saúde. Então, não podemos rotular a insulina como vilão, ao contrário. Sem a insulina, todos nós já estaríamos mortos, né? Temos um problema de saúde pública hoje em questão de pessoas que sofrem com resistência à insulina ou até mesmo não produzem mais insulina através do pâncreas. Então, a nossa conversa gira em torno desse hormônio e o papel dele, seja no processo de emagrecimento, seja no processo de ganho de massa muscular, ou seja na saúde no geral, né? Pessoal, este episódio pode gerar alguma polémica, mas o nosso objetivo aqui é informar-vos com base na evidência mais recente sobre o papel da insulina e o porquê dela aparecer especialmente, se calhar mais quando falamos um bocadinho mais da perda de peso, quando falamos aqui um bocadinho de alguma proximidade ao treino ou não. E a verdade é que ela normalmente aparece ligada, vamos dizer, um bocadinho à digestão. Isto porque temos um consumo de alimentos, temos um aumento da glicose a circular dentro do nosso corpo e a insulina vai ser como se fosse a chave da fechadura para abrir a entrada dessa glicose que corre no sangue, desses açúcares, dentro da célula. E é aqui que começa a haver alguma polémica. Há quem defenda não, a insulina não deve ter picos, há quem diga não, a insulina tem que estar o mais baixo possível, mas isto não é assim tão simples e a maior parte do que vemos hoje em dia não é fundamentado, ok? E é aqui que eu vou passar a palavra ao Henrique, que o Henrique vai-vos dar aqui uma breve explicação de o porquê disto não ser, como algumas pessoas dizem que não podemos ter insulina alta, porque senão o peso não desce e ok? Força, Henrique, dá aí, destrói-me este mito. Tranquilo. Vamos entender primeiro o papel básico da insulina, tá? Como o Antônio já falou, sem insulina a gente não transporta a glicose para dentro da célula em repouso, tá? A base fundamental da insulina, de imediato, é você entender. Você consumiu principalmente, por que eu falo principalmente? Porque o carboidrato, ele dá um maior pico de insulina, com uma eficiência maior, né? Lá no teu organismo existem células responsáveis em fazer a percepção da entrada de glicose para dentro da célula, ou seja, se comer o seu pãozinho francês, pãozinho branco, macarrão, o arroz, esse alimento ele é digerido e ele sinaliza, né, para o GLUT2, que está ligado à percepção de glicose na corrente sanguínea, automaticamente ele sinaliza lá no pâncreas, que está fundamentalmente ligado à produção e liberação de insulina na corrente sanguínea. Então, no pâncreas, você secreta insulina, essa insulina vai entrar na corrente sanguínea, lá principalmente no tecido muscular e tecido adiposo, ela é transportada para gerar energia através de outra uma célula que é o chamado GLUT4, tá? Que é o transportador de glicose tipo 4. Isso se chama GLUT4. O que acontece? Você comeu, né? Você gera um pico de glicose na corrente sanguínea, automaticamente seu pâncreas secreta insulina para diminuir essa glicose. Por quê? A glicose em excesso na corrente sanguínea se torna tóxica, tá? Para o nosso organismo. Ela tem que ter um limiar ali tolerável. O excesso disso se torna tóxico, prejudicando processos de metabolização, processos ligados à saúde no geral, né? Como eu já falei, quem liga
melhor isso é alguém que é diabético ou insulino dependente. Ele sabe que tem que controlar a glicose na corrente sanguínea. Então, de imediato, pensando no papel fisiológico, a insulina resguarda a sua saúde e integridade, tá? Tirando você de um ambiente hipertóxico pelo excesso de glicose na corrente sanguínea. Tirando isso, a gente vai transcrever um pouco isso para a relação desempenho, né? Quando você pensa em saúde e desempenho, uma pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina, o que isso quer dizer você precisa liberar menos insulina no seu pâncreas para que você consiga captar a glicose, né? Uma pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina, ou seja, você trabalha muito bem com uma menor quantidade, ela é uma pessoa que tem uma resposta à carga glicêmica dos alimentos, ao índice glicêmico mais elevado, com muito mais eficiência. Uma pessoa que tem uma insensibilidade à insulina, tem um prejuízo na captação de glicose e sobrecarrega o sistema pancreático, ou seja, você tem que jogar muito mais insulina para fora na corrente sanguínea para poder captar aquela glicose, ela tende a ter um prejuízo, tá? Um dos primeiros prejuízos que vocês vão perceber, uma pessoa que tem uma insensibilidade à insulina, é a dificuldade de aumentar a perda de peso. Por quê? Ligado à lipogênese e à lipólise, tá? Quando você libera a insulina, você ativa vias de sinalização intracelulares que potencializam a quebra da gordura, né, do triacilglicerol, para ser utilizado como substrato energético. Então, se você está comendo um alimento e você gerou um pico de insulina, você diminui a necessidade de usar gordura como substrato energético. A extrapolação que a gente vê, né, na ciência, pseudociência, na verdade, né, dos blogueiros, é que por liberar a insulina você não vai emagrecer e isso é ruim. Calma, até certo ponto isso faz sentido. Se liberou a insulina, você inibe a via de lipólise, potencializa a lipogênese, que é o armazenamento de gordura. Então, perceba, você silencia uma via ligada à utilização de gordura e potencializa outra via ligada ao armazenamento de gordura. Mas isso é agudo, tá? Esse processo não dura o dia todo. Ele tem uma janela bem curta. Depois que isso passa, você volta a otimizar a gordura como substrato energético. Então, não dá para você dizer que a insulina é ruim e não vai te emagrecer, porque você inibe a via de lipólise e aumenta a via de lipogênese. E mais, o que vai realmente dizer se você vai emagrecer ou não é restrição calórica. Você pode comer carboidrato, liberar insulina e ainda assim manter o processo de emagrecimento. Um dos estudos mais fantásticos que vocês vão encontrar na literatura é um artigo científico produzido em 1975, tá? Conhecido como o artigo da dieta do arroz. Por que ele é tão fantástico? Porque eles pegaram grupos de pessoas, se eu não me engano, foram 116 pessoas, colocaram em um hotel por um ano. Um ano em um hotel, em controle dietético, exercício físico. As pessoas simplesmente viveram naquele hotel sendo financiadas pelo governo para pesquisar a influência do consumo de carboidrato, né? O que tem de tão especial? É porque essas pessoas fizeram a dieta por um ano à base de arroz, um dos alimentos que aumentam um pico de insulina gigantesco. Então, se você pensar, você está comendo um alimento que libera insulina, inibe a lipólise e aumenta a lipogênese, essas pessoas não emagreceriam. E ao contrário, todos os participantes tiveram uma média de perda de peso entre 35 a 65 quilos, tá? Lembrando que eram pessoas obesas. Tinha gente que entrou lá com 160 quilos, 180, 150, 130. Então, vocês entendam que o que ditou o emagrecimento, baseado nesse estudo, foi a restrição calórica. Todos eles se mantiveram em uma dieta controlada entre 600 a 900 quilocalorias dia, mais o exercício físico, tá? Esse estudo colocou em terra, né, e lá em 75, já provando que não tem nada a ver você pensar unicamente na liberação de insulina. O que vai ditar é a restrição calórica no processo de emagrecimento. Então, já de imediato, não pensem que liberar insulina vai prejudicar o processo de emagrecimento. O que vai prejudicar o processo de emagrecimento é você não se manter em restrição calórica, tá? A insulina é o hormônio mais anabólico que vocês têm no corpo.
tá? E aí a gente já entra na conversa de ganho de massa muscular. Por quê? A insulina, por ser o hormônio mais anabólico, e aí eu deixo para vocês entender que mais anabólico generaliza todos os tecidos, tá? Não comparem também insulina com testosterona. Vocês não vão ver ninguém fazendo um ciclo de insulina para ganhar massa muscular, tá? A São testosterona ela é diabéticos. o mais anabólico do tecido muscular. A insulina, né, a testosterona faz no tecido muscular praticamente o anabolismo. A insulina não. Ela ativa vias anabólicas no tecido muscular, mas principalmente no tecido adiposo. O papel da insulina, pensando em massa muscular, está ligado diretamente ao processo anticatabólico, tá? Toda vez que você consome um alimento, você libera insulina, você inibe vias de degradação proteica. Uma das vias mais famosas de degradação proteica é a via FOXO. A via FOXO está ligada lá no sistema do núcleo da célula. Toda vez que FOXO se redireciona através de uma sinalização de restrição calórica, ele vai até o núcleo da célula e ativa fatores de degradação. Dentre desses fatores é a atrogin e o Murphy 1. São fatores que ligam, vamos dizer assim, uma usina de degradação tecidual. E dentro desses tecidos que podem ser degradados para virar energia, a proteína, ou seja, o seu músculo, pode ser utilizado. Tá? A insulina, quando você consome um alimento, e aí eu trago para vocês, não só carboidrato, tá? A própria proteína é insulinotrópica, principalmente o aminoácido leucina, tá? Ele tem um papel insulinotrópico. Quando você consome um whey protein, você libera um pico de insulina tão grande quanto um consumo de carboidrato. Existem até bons estudos comparando a utilização de whey protein versus o pão francês, e o whey protein aumentou muito mais a insulina do que um próprio pão. Então, também você não pode dizer, não vou comer carboidrato porque carboidrato libera insulina e não vou emagrecer. A proteína também libera insulina e a gordura também libera insulina, tá? Então, a gente já quebra outro tabu aqui, outro mito, tá? Todos os alimentos têm um potencial insulinotrópico. A questão é que alguns alimentos têm uma maior potência insulinotrópica do que outros. Mas pensando, então, nossa conversa sobre ganho de massa muscular, vocês entendam que consumir alimentos que aumentam a secreção de insulina dentro da medida fisiológica e dentro da demanda necessária, tá? Que também você tem que ter atenção. A exposição crônica à liberação de insulina se torna deletério, é o que leva a um quadro de diabetes tipo 2, né? Um indivíduo que consome a cada 1 hora, 2 horas, um alimento que fica secretando insulina, ou seja, sobrecarregando o sistema pancreático, vai levar um prejuízo a longo prazo, vai fazer com que a insulina perca a sensibilidade, pode levar a um quadro de diabetes tipo 2, deixando você insulina dependente, né? Então, a gente tem que entender, existem estratégias que você faz dentro da estruturação dietética para que você não sobrecarregue a longo prazo o sistema pancreático, controlando os picos de insulina. E esse pico de insulina, pensando no ganho de massa muscular, entra em cunho muito mais anticatabólico. Por isso que a utilização de carboidratos pós-treino, junto com a proteína, algumas das vezes, entra em um cunho muito mais anticatabólico e principalmente também, tá? Na recuperação do glicogênio muscular e hepático que você depletou durante o treinamento, do que você pensar em uma via anabólica direta, tá? Então, só para vocês contextualizarem, a insulina, então, ela tem um papel na regulação do ganho de massa muscular com uma ação anticatabólica, silenciando vias de degradação. Ela tem um papel fundamental na entrada de glicose para dentro do tecido muscular, para a geração de energia, né, para a manutenção do desempenho também, tá? Aumentando também a questão de reservas energéticas, né? A própria insulina, ela é sensibilizada após o treinamento. Você treinou musculação, você sensibiliza o receptor de insulina na membrana da célula, potencializando a entrada e o armazenamento de glicose no músculo e principalmente no tecido hepático. E o que isso tem de bom? Tem de bom que você consegue recuperar muito mais o glicogênio muscular e hepático para poder treinar no outro dia. Por isso que alguns atletas usam a estratégia de jogar alimentos de alta densidade calórica e principalmente de alta complexidade em nível de qualidade de carboidratos, tá?
Vamos dizer assim, um exemplo. Eu pego muita gente que utiliza pós-treino pão com leite condensado, né? Pão com Nutella. Não, a Nutella ainda entra um pouco mais na questão da gordura, mas tem uma carga glicêmica até interessante. Mas Nestum, aveia, alguns alimentos, a própria maltodextrina e dextrose, que é um monossacarídeo de absorção muito rápida, ela entra nesse cunho, porque ao treinar você sensibiliza a insulina a trabalhar melhor. E se ela trabalha melhor, você armazena muito mais glicose em forma de glicogênio e você mantém desempenho. Pode ser até como uma estratégia para quem faz treinos bidiários, ou pensando realmente no próprio treino que você vai fazer no dia seguinte, tá? Então, de imediato, você tem que ter atenção. A insulina não é ruim, ela não é vilã, ela tem o seu papel. A exposição crônica à liberação de insulina, sim. Isso, a longo prazo, tem bons estudos mostrando que pode levar a uma sobrecarga do sistema pancreático e levar a uma resistência periférica à insulina. Agora, ela é codependente com o nível de atividade física, ela é codependente com a predisposição genética, maus hábitos, o sedentarismo, o consumo de álcool, o tabagismo, todos os fatores estão ligados ao prejuízo na resposta à insulina. Você não pode afirmar que só consumir um pão ou um macarrão por liberar insulina vai te trazer um processo deletério, tá? Não dá para a gente fazer isso. E quem faz isso praticamente está fazendo uma fisiologia de boteco, como a gente fala no Brasil, tá? Boa. Olha, o Henrique explicou aqui várias coisas importantes e deu aqui episódio desse, tem que ser de vez em quando, né? Mas acho que é isso que o Henrique disse que é importante percebermos um bocadinho, que é a insulina não deve, não pode ser demonizada porque é algo normal dentro da nossa fisiologia de acontecer. O corpo humano, na verdade, é que o que se tem verificado dentro da área da fisiologia e mesmo dentro da área do fitness é que é um sistema super bem feito, altamente adaptável e que não é assim tão frágil como fazem parecer. E os picos de insulina, estas variações de insulina que vão ocorrendo com a alimentação é algo normal e que o corpo evoluiu nesse sentido para ser mais otimizado do que era, se calhar, nos nossos antepassados há 10 ou 20 mil anos atrás. Portanto, é um bocadinho errado nós pensarmos que agora que temos picos de insulina, que a coisa está toda estragada e que a insulina é algo mau. Não, a insulina, de certa maneira, permite que o nosso corpo continue a funcionar. Portanto, vocês como é que queriam que o açúcar entrasse nas células? A insulina serve para isso. Então o Henrique acaba por explicar um bocadinho aqui esse ponto, que é, ela funciona desta maneira, como em tudo na vida, tudo o que há excesso e não é controlado vai levar às suas consequências negativas. Agora, não podemos pegar num vídeo ou numa pessoa que leu que a insulina impede uma via em relação à outra e, por isso, neste caso, como o Henrique explicou, não vai haver uma suposta queima de gordura nesse momento. E, então, mais uma vez, a restrição calórica, por enquanto, no meu conhecimento, acho que no do Henrique também, a restrição calórica, os déficits calóricos são a única forma atualmente conhecida, além das lipoaspirações, mas tirando essa parte a cirúrgica, a parte não cirúrgica de perderem peso. Okay? Controlar picos de insulina, termogénicos, tudo que eu agora me lembro que seja não cirúrgico, acho que a restrição calórica e o déficit calórico são realmente a única forma. Okay? Portanto, tendo uma alimentação equilibrada, o Henrique acabou de explicar exatamente também isso, que okay, não querem consumir hidratos para não ter picos de insulina. Vão ter na mesma. Vão ter na mesma. Porque, mais uma vez, as vossas células vão precisar de energia. A gordura, quando é, vamos dizer, metabolizada, parte dela vai servir como glicose para entrar nas vossas células, bumba, insulina outra vez, vão fazer como? É impossível vocês pararem este processo porque é um processo normal para o funcionamento do corpo. Portanto, não vale a pena ficar muito assustados com isso. Realmente, fazendo um bom exercício programado, manter uma alimentação adequada, sim, pode-se fazer aqui pequenas estratégias, algumas dietas que podem promover um bocadinho mais uma coisa que a outra, para certos objetivos, entrando já aqui numa fase muito de otimização, podemos tentar trabalhar com isso. Mas a verdade é que a base continua a ser a mesma e evitar aqui esta história de insulina, que como é que vocês no dia a dia iam controlar os vossos níveis de insulina? Tem com uma Exato. ferramenta?
a não se aplicar a toda a hora para ver os níveis de insulina? Não sei se faz sentido, não é? Não faz. O pior é que assim, né? O pessoal endemoniza principalmente a insulina, não a insulina no si, na verdade, mas principalmente o consumo do carboidrato, por falar, não quero consumir carboidrato porque eu vou liberar a glicose, vai aumentar a glicose na corrente sanguínea, vai aumentar a insulina vai levar um prejuízo depois da exposição a longo prazo. Gente, entenda, carboidrato vira glicose. Proteína, através da proteólise, vira glicose. Gordura, através do triacilglicerol, sendo glicerol levado até o sistema hepático, vira glicose. O seu corpo foi projetado fisiologicamente para transformar todos os macronutrientes em glicose. Tudo termina em glicose. Então, você dizer que você não vai comer carboidrato porque você não quer glicose é estupidez. Daí você vai estar colocando em base de fisiologia o teu corpo otimizar a quebra de músculo e gordura para gerar glicose. Pensando em gordura, opa, era bacana, mas você pensa que você também está colocando em detrimento massa muscular, né? Através da proteólise, através do catabolismo para gerar glicose, principalmente através de leucina, vitamina, lá no sistema hepático. Então, no fim, o seu corpo foi projetado para gerar glicose para ser utilizado como energia. Ele ama a glicose, principalmente órgãos nobres, o próprio sistema cerebral, né? É codependente direto de glicose. Então, eu vou fazer dieta cetogênica. Ótimo, é uma estratégia. Mas você sabe que fisiologicamente seu corpo prefere a fonte de glicose do que corpos cetônicos. Então, a gente sabe até na literatura que há um prejuízo pensando em desempenho a longo prazo. Então, usar a desculpa de usar estratégias dietéticas com baixo carboidrato ou zerar carboidrato com medo da insulina ou da glicose é estupidez, tá? Então, tenham atenção. O balanço, a estratégia dietética bem ajustada, vai se sobressair sempre contra qualquer estratégia dietética de blogueira fitness ou cheia de purpurinas e coisas do gênero, tá? Quer diminuir um pouco a liberação de insulina, às vezes até porque é desconforto. Algumas pessoas que têm uma insensibilidade à insulina, né, têm um prejuízo assim, na resposta insulinogênica de alguns alimentos. Um dos exemplos é uma letargia pós-consumo de carboidrato, é utilizar os carboidratos enriquecidos com mais alimentos ricos em fibra, né? Então, em vez de você comer um pão branco, consuma uma aveia, ou vai comer um arroz, um feijão, consuma saladas, legumes junto, que são alimentos ricos em fibra, e a densidade total do alimento, por ter uma boa quantidade de fibra, vai lentificar o trato gastrointestinal, diminuindo o pico de insulina, diminuindo aquela sensação de letargia, muitas das vezes, que é desconfortável para algumas pessoas. Então, há estratégias que você pode usar agudamente que não vão prejudicar, ao contrário, vão favorecer alguns dos problemas que a gente vê pelos picos de insulina, e você vai continuar tendo uma saúde bem ajustada e vai conseguir manter rendimento no treino, tá? Então, cuidado, não dá para a gente extrapolar uma única via de sinalização, uma única via endócrina e endemoniar, vamos dizer assim, aquela situação e fugir dela. Isso é insustentável, tá? Portanto, pessoal, tem aqui um episódio sobre a insulina. Portanto, qualquer questão que contente, podem colocar no Instagram para nós respondermos. Mas antes de terminar este episódio aqui mais curto, temos a pergunta da semana, que já vai sendo tradicional aqui. Sobre a pergunta desta semana, gostando aqui também um bocadinho, que este episódio já é um episódio relativamente um bocadinho pesado, vamos passar aqui para uma questão simples que surgiu há pouco tempo no nosso Instagram. O Francisco respondeu um bocadinho sobre ela. Nós vamos aqui dar mais uma resposta. É relativamente, surge normalmente em praticantes iniciados ou já um bocadinho intermédios na fase inicial. E a pergunta foi se é esquisito a imagem que nós vemos ao espelho ou na fotografia ser diferente e se são boas ferramentas para nós utilizarmos. Henrique, qual é a tua opinião sobre esta situação? Então, primeiro é ver o contexto do espelho que você está usando, né? A gente sabe que os espelhos de algumas academias dão uma inchada no corpo e outras dão uma diminuída, né? É a malandragem de algumas academias. Mas tirando essa contextualização, o uso do espelho
em detrimento, pensando realmente na estética para algumas pessoas, e principalmente, tá? Quando o percentual de gordura já está bem baixo, ele é um dos melhores indicativos, tá? Por que eu digo isso? O próprio método de dobras cutâneas, que é um dos padrões bem utilizados, tem um padrão ouro de eficácia, a gente sabe que quando o percentual de gordura começa a baixar ali na casa dos 8, 9, para os homens 6, 5, ele perde boa parte das suas curas, tá? Depois a gente tem a bioimpedância, que também tem um monte de padrões e protocolos que devem ser seguidos antes de você utilizar para realmente ter mais eficácia na apuração da composição corporal com a bioimpedância. Tirando o DEXA, né, que é um padrão ouro, ou até mesmo a autópsia, que daí você teria que ser morto e aí feita a dissecação, que eu acho que não A fazia muito autópsia é sentido, mesmo pelo ouro, menos é mesmo o agora, topo. A autópsia é, é o cara, top de o erro gama. padrão é Então, quase mínimo, é quase mas ninguém inexistente. vai querer ser voluntário. Então, acredito que o espelho, sim, ele dá um bom feedback. As fotos, e eu vou te dar por experiência minha, quando eu faço assessoria, eu peço para que os indivíduos façam sempre na mesma distância, né? Conta 2 passos, a mesma angulação, principalmente que, se possível, no mesmo local. Porque a gente sabe que existem manipulações de angulação, manipulações de luz, distâncias, que podem interferir. Agora, se você está sozinho, tire fotos e vai arquivando, vai fazendo a comparação e olhe bastante o espelho também. Ele vai ser um bom atributo para você poder ter uma percepção de como as coisas estão acontecendo, tá? Mas as fotos também são interessantes. Eu acho que dentro dos padrões, né, que não tem um dispêndio de gasto financeiro e também não precisam de uma cura-se de um profissional para fazer para você, né, no caso de dobras, as fotos e o espelho são sempre o seu melhor feedback, tá? O peso, ele é muito subjetivo. Então, às vezes eu vejo pessoal, eu quero bater X peso. Ou seja, para emagrecer ou para ganhar ganho de massa muscular, para hipertrofia. Cuidado, porque você pode estar ganhando massa muscular e perdendo gordura. Então, a balança vai perder um valor de referência mais exato, né? Ou então, até você quer bater um peso, e até na Masterclass eu vou falar sobre isso, sobre o off, você fixa um número na cabeça, eu estou com 85 quilos, eu quero ir a 90 a qualquer custo. Chega um ponto que, fisiologicamente, se você não estiver bem ajustado com a tua demanda, aquele peso que você vai querer bater de 90 quilos vai vir em detrimento muito mais do acúmulo de gordura do que realmente ganho de massa muscular. Olha o Charaia. É, Então, Cuscos, pá. já Sabe veio, já que veio. Daqui a pouco já as outras veio. aparecem aqui também. Já quer Então, tirar assim, foto. já tem que ter atenção, tá? Use o espelho com sabedoria, também não vai ficar com vigorexia ali ou narcisismo toda hora se olhando no espelho, mas sim, ele vale como uma ferramenta para a mensuração dos seus resultados. É uma ferramenta útil, o Henrique disse, é um bocadinho como quando vocês pesam, tentar fazer sempre com as mesmas variáveis controladas, no pesagem, pesar a mesma hora do dia, antes de comerem, depois irem à casa de banho. Aqui é a mesma coisa, tentar ser no mesmo sítio, mesma distância, com a mesma luz. Acho que aí vocês minimizam a possibilidade de haver interferência de uma foto para a outra e conseguem ter uma ideia melhor. Agora, é uma ferramenta útil, é barata e é acessível a quase toda a gente e conseguem fazer em casa. Portanto, é uma das vantagens dela. Pessoal, se ainda não subscreveram o canal, já sabem carregar cá em baixo. Também toquem no sininho das notificações. Nós estamos aqui sempre disponíveis para vos ajudar, dar-vos a melhor informação e baseada na evidência científica mais recente. Portanto, ajudem-nos também aqui o nosso canal crescer, divulgarem um bocadinho o nosso trabalho de forma a desmistificarmos algumas coisas que existem no mundo do fitness e do desporto e também a ajudar mais pessoas através do nosso alcance. Quero deixar aqui no final deste episódio que, se ainda não se inscreveram para a nossa Masterclass no dia 4 e 5 de maio sobre estratégias de nutrição para o ganho de massa muscular e outra aula sobre estratégias de nutrição para a perda de massa gorda e gordura, que acaba por ser a mesma coisa, já sabem, estejam atentos, inscrevam-se, têm a possibilidade até lá de colocar todas as vossas dúvidas já se quiserem, de qualquer forma durante a aula também terão essa possibilidade, tá bom? Pessoal, espero ver-vos no próximo episódio e agradecer aqui ao Henrique não só a sua presença, mas os seus anos de estudo para conseguir-nos dar-nos este conhecimento profundo. Portanto, para os profissionais da nossa área que nos estão a ver, o segredo para o Henrique não há nenhum, é só sentar, estudar, por muito chato que às vezes seja, é o segredo máximo. E aí não há volta a dar também.
É o mesmo que a insulina. Tá bom? Pessoal, espero ver-vos no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Henrique.